Oi, gente, tudo bem? Uma boa semana para vocês, uma boa segunda-feira. Hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho do meu devocional. Eu tô lendo Lucas 18 e é uma passagem que eu já tinha lido outras vezes, mas que hoje me chamou bastante atenção algumas coisas que eu li aqui e eu vim compartilhar com vocês. Em Lucas 18:18, nós vemos o encontro de Jesus com alguém que a própria palavra diz aqui como alguém importante. É o tal do jovem rico. A palavra diz assim, ó: certo homem importante perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí, você já teve essa dúvida? Como será que eu faço para conseguir a vida eterna? E essa pergunta aqui desse jovem rico, ele não tá falando assim, como que você pode me dar a vida eterna? Como que Deus concede a vida eterna? Não, ele tá perguntando assim, como que eu faço para herdar? Como que eu faço para conseguir, para ser um herdeiro? Bom, nós sabemos que para ser um herdeiro, você tem que ser filho ou você tem que fazer parte de uma família para você poder herdar uma herança. Mas vamos ver o que que Jesus responde então para esse jovem rico. Ele diz assim, ó: por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Aqui, Jesus já está mostrando assim para aquele jovem: olha, você veio aqui com esse termo de bom mestre, e naquela época era assim: olha, é uma pessoa moralmente perfeita, que não tem erros, né? Então, o jovem chama ele assim, ele fala: por que que você me chama de bom? Bom é somente Deus. Aqui a gente já pode pegar duas lições, né? Primeiro, nós aqui, né, seres humanos, não vamos conseguir ser perfeitamente morais, fazer tudo certinho, né? Porque Jesus fala, olha, o único que consegue, aí o segundo, né, é Deus. Então aqui Jesus está se revelando, bom, se você acha que eu sou moralmente perfeito, que eu sou um bom mestre, usou esse termo para mim, é porque eu não sou qualquer homem. E aí Jesus continua, ele diz assim: você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E eu achei interessante aqui, porque os mandamentos, né, lá da tábua que Deus deu lá para Moisés, não são só esses. Existe a primeira parte, que é em relação ao homem e Deus, né? O primeiro mandamento é: amarás a Deus sobre todas as coisas, não farás outros deuses para você adorar. Mas aqui Jesus citou os mandamentos em relação ao homem e ao próximo, né? Então, olha, você não pode adulterar, né? Não vai roubar, não vai matar, vai honrar teu pai e tua mãe. E eu acredito com certeza, né, que não foi à toa que Jesus citou essa lei, porque ele conhecia com quem que ele estava conversando. Então, aquele jovem, e ele vai dizer em seguida, que aí ele fala assim, ó: a tudo isso tem obedecido desde a adolescência. Então, Jesus sabia que aquele jovem, ele tinha facilidade, né? E quantas pessoas que a gente conhece que falam, eu não adultero, eu não roubo, nunca matei ninguém, né? Então, aquele jovem era aquela pessoa, assim, que representa muitos de nós, que olha e fala assim, isso daqui eu consigo fazer, honro meu pai e minha mãe, tá tudo ok, isso aqui eu faço desde sempre. E aí vem Jesus com a frase que eu falei: "Que lindo, que legal". Que aí Jesus pega e fala assim: "Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa". Então, quantos de nós que muitas vezes temos ali uma vida que moralmente, externamente, quem olha fala: "Nossa, aquela pessoa é boa, olha, ela cumpre a lei de Deus, ela cumpre os mandamentos", né. A gente olha e tem essa visão. E ali Jesus diz assim: olha, legal, parabéns, você consegue fazer tudo isso, mas ainda falta alguma coisa. O que que isso nos revela e nos ensina? Que não basta apenas cumprir a lei, cumprir regras, ser uma pessoa boa, reconhecida pelos outros como alguém muito bonzinho. Agora a gente tem que levar em consideração que Jesus, quando ele estava diante de alguém, ele tinha o superpoder de não só ver a atitude como a pessoa estava se comportando ali, mas ele conhecia o coração de cada pessoa que chegava até ele. E aí ele diz assim, como ele falou assim, falta ainda uma coisa, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Então Jesus está falando assim, não está falando só para ele fazer uma obra social. Olha, vende todos os seus bens, ajude os pobres. Não é essa a regra que faltava. Além disso, Jesus disse: depois disso, venha e siga-me. Né? Então, além de fazer isso, é seguir Jesus. E aí diz assim: ouvindo isso, né, o jovem ficou triste, porque era muito rico. Por que que Jesus pede isso para aquele jovem? Porque ele sabia que o coração dele, quando diz aqui, ele era muito rico, né? A palavra de Deus diz que aonde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. Então, se ele tinha, como diz que ele era rico, ele tinha um grande tesouro, o coração dele estava nisso. Ele se entristeceu por quê? Porque, embora ele seguisse todas aquelas regras da lei, né, em relação ao próximo, ele não conseguiu cumprir a
primeira lei que diz a respeito dos homens a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E olha que Jesus não estava dizendo assim, ó, vende o seu tesouro e você vai ficar sem nada. Jesus ainda foi tão legal que falou assim, faça isso e você terá um tesouro no céu. Vamos pensar, aonde será que está o tesouro desse jovem hoje, 2000 anos depois? Corroído pela traça, não existe mais um resquício da riqueza que ele tinha. Ele não está mais aqui, a riqueza dele foi embora, né? E Jesus disse, olha, então larga tudo isso que eu vou te dar um tesouro no céu, né? E nós sabemos que aquilo que é do Senhor, um tesouro no céu, é eterno, tá lá guardado. Mas ele não quis trocar, porque o coração dele achava que a sua riqueza, o seu tesouro, era muito maior do que um tesouro no céu. Que aquilo que ele tinha era muito melhor do que deixar tudo para seguir aquele bom mestre. Então, o que esse texto me fez refletir é: meu Deus, o que será que muitas vezes impede nós de seguir a Cristo, de abrir mão? O que será que é aquilo que a gente pensa? Não, isso daqui eu não posso ficar sem, isso eu não posso perder, isso é muito precioso, né? Isso daqui é o meu tesouro. E aí é interessante que ele não segue Jesus, ele se entristece, ele não consegue cumprir esse mandamento, ou seja, o que isso nos revela? Nós não conseguimos herdar ou conseguir a vida eterna por atitudes, porque nós sempre vamos falhar. Jesus disse: falta alguma coisa. Para cada um de nós vai faltar alguma coisa. Nós não vamos conseguir fazer tudo. Essa é a própria palavra de Cristo: falta alguma coisa. E então Jesus diz: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos, vendo aquela situação, eles perguntam assim, ó, no verso 26. Então, quem pode ser salvo? Porque eles vendo aquele jovem rico, ele representava ali para os judeus alguém muito abençoado. Naquela época, né, até você pega lá Deuteronômio 28, que diz, né, se você cumprir os meus mandamentos, bendito serás no campo, bendito será na cidade. Então eles tinham essa questão de que aquele que era rico, que era abençoado, é porque era alguém que cumpria os mandamentos. E aí, de repente, eles veem ali na frente deles aquele exemplo de bênção, aquele exemplo de alguém que cumpria os mandamentos, sendo simplesmente deserdado ali do reino dos céus, né? Então eles perguntam, quem pode ser salvo? Se esse moço não foi, né? E Jesus diz, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Muitas vezes nós pegamos desse versículo, essa frase, para poder trazer para coisas terrenas, né? Então, assim, é impossível eu ganhar na Mega Sena, mas para Deus tudo é possível. Mas essa daqui é uma resposta para a pergunta, quem pode ser salvo? Então, o que Cristo diz é que é impossível para os homens ser salvos, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós podemos ser salvos porque Cristo fez por nós, porque este bom mestre moralmente perfeito, que não teve pecado, deu a sua vida em sacrifício para fazer aquilo que é impossível para nós. Para nós é impossível nos salvarmos por lei de Moisés, por doutrina de igrejas, por qualquer outra revelação. A única revelação, a única forma de termos a vida eterna, de sermos salvos, de sermos reconciliados com Deus, é através de Cristo Jesus, que é o próprio Deus. Como ele diz aqui, o único que é bom é Deus. E ele é o bom mestre. Ele é Deus. E ele fez por nós o que nós não conseguimos fazer. Por fim, essa história termina com Pedro dizendo assim: Jesus, mas nós deixamos tudo para seguir-te, né? Tipo assim, nós somos diferentes desse jovem. Nós estamos aqui e deixamos tudo para te seguir. E aí, Jesus não despreza isso. Jesus diz assim: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Então aqui o Senhor garante, se você deixar aquilo que é mais precioso para você, e aqui ele diz, casa, né? Então, algum bem, ou mulher, então, de repente, alguma questão amorosa, irmãos, pais, você deixar família, filhos, por causa do reino de Deus, você não vai deixar de receber na presente era, agora, nessa vida, muitas vezes mais. Jesus está dizendo assim, olha, se você deixar sua família para me seguir, eu vou te dar uma família muito maior, porque quando nós seguimos a Cristo, nós passamos a fazer parte da família de Deus, nós somos adotados como filhos de Deus, nós fazemos parte de uma família enorme, da nação santa que o Senhor tem aqui na terra, que são aqueles que amam Ele, aqueles que seguem os seus mandamentos. Então,
o Senhor não deixa ninguém desamparado, né? Como ele falou pro jovem rico, se você deixar tudo isso e me seguir, eu vou te dar um tesouro nos céus. E muitas vezes nós desprezamos aquilo que o Senhor tem para dar para nós, porque achamos que é pequeno, nós achamos que o máximo tá aqui na terra, né? Tá nos tesouros, tá num relacionamento amoroso, tá num dinheiro que a gente vai receber, tá numa posição de emprego, tá até mesmo num ministério, em algo que nós podemos fazer ali em alguma igreja, mas não, aquilo que o Senhor nos dá não está nessas coisas, não se compara, é muito maior, porque é eterno, e é algo que Ele nos dá gratuitamente, não tem como a gente pagar, não tem como a gente fazer nenhuma regra para conseguir isso. Enfim, espero que esse vídeo tenha abençoado, que você possa refletir nessa palavra durante essa semana. Se eu conseguir, eu venho trazer mais aqui, porque sempre eu tô lendo e tô aprendendo coisas novas, e assim que eu conseguir, eu venho compartilhar com vocês. Uma boa semana e que Deus abençoe todos vocês.